Olá, seja muito bem-vindo ao estudo da Escola Sabatina de hoje, lição de quinta-feira, com o tema Você pode guardar um segredo? Uau, tema super interessante, tem bastante coisa hoje que a gente vai conseguir se aprofundar. Então, vamos lá. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, para não perder nenhum conteúdo, tá sempre acompanhando as nossas postagens. Se está gostando dos nossos vídeos, curta o vídeo, dá um curtir aí que o algoritmo ele vai entender que você está gostando e vai ajudar a sempre estar chegando as nossas postagens, estar compartilhando conteúdo. E, logicamente, se você gostou, compartilhe com suas redes sociais, seus amigos, familiares, para ajudar a gente a pregar a palavra de Deus. Aí nosso canal vai crescer e você vai estar colaborando com a pregação. Então, vamos fazer uma oração para a gente começar? Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado pela vida, pela saúde. Mais uma vez estamos aqui para o estudo da lição da Escola Sabatina. Pai, no dia de hoje, eu peço que abençoe primeiramente o estudo da lição, que o Santo Espírito esteja aqui esclarecendo todos os temas. Seja com essa pessoa que está nos assistindo, com os anseios, as preocupações dela. E seja com cada lar aqui de seus filhos representados em toda essa terra. Em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá para o estudo? Então, você pode guardar um segredo? Que segredo é esse? O episódio de hoje, ele se encontra em Marcos 1, 40 a 45, que vai ser a cura de um leproso. E a gente vai ter bastante coisa para a gente falar hoje. Então, Marcos 1, 40 a 45, vamos ler. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, ser limpo. E tendo-lhe dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém, vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então, esse é o texto que nós vamos estudar. Então, o primeiro ponto que a lição aqui ela traz é a respeito de que a lepra ali, tem a fonte aqui na lição, teria chego mais ali naquela região no terceiro século. Então, ali eram doenças de peles, outros tipos de doenças ali que as pessoas tinham, não necessariamente a lepra, mas enfim, a grande questão é que aquele homem ele estava com aquela doença terrível. E a lição, nós não vamos ler, mas a lição ela vai ter como base ali os princípios de Levítico 13 e Levítico 14, onde nós vamos encontrar as orientações a respeito da lepra, a respeito dessas doenças de pele, que eram altamente contagiosas. Então, as pessoas tinham repulsa pela forma que a pessoa ficava. Então, a gente vai ter o modo que as pessoas eram tratadas. Elas eram afastadas do acampamento, afastadas das pessoas, até que ela obtivesse a cura, quando isso era possível. Aí sim ela poderia estar retornando. Então ela seguiria as orientações, aonde ela iria se mostrar ao sacerdote, o sacerdote ia fazer a avaliação e ia dizer se ela realmente estava curada. Então, basicamente era isso que a gente tinha como procedimento. E a gente sabe que as pessoas tinham repulsa, as pessoas ficavam à parte. Então, onde tinha um leproso, não haveria, eles não estavam sempre nos caminhos onde estava a multidão, eles sempre ficavam à parte. Então, esse era um dos motivos de que era difícil se chegar a Jesus. Jesus sempre rodeado das multidões, então era difícil um leproso conseguir chegar. As pessoas não iam permitir que Jesus chegasse, ou um leproso chegasse a Jesus, nesse sentido, sabe? Então,
Aí a gente tem essa história e alguns pontos bastante interessantes para a gente ver. Bom, o leproso, então Jesus começa esse diálogo com o leproso, então já é um momento tenso, porque Jesus está ali conversando, próximo a um leproso, as pessoas, imagina as pessoas vendo aquilo, imagina a pessoa cochichando ali do lado ali, nossa, o que ele está fazendo lá? Esse rapaz ele é leproso, olha a situação dele, imagina umas conversas assim, e a gente vai ter algumas situações para a gente pensar. Se a gente for ver aqui biblicamente, a última notícia que a gente teve a respeito de uma cura de uma lepra foi a de Naamã, uns 800 anos atrás, né? Então você imagina aquele leproso, aquela pessoa que estava com aquela doença. Assim, como é que eu vou ter fé se eu não vejo as pessoas sendo curadas dessas doenças, etc. E há 800 anos, uma história de Naamã ali há muito tempo atrás. Então, isso é um dos pontos que pesou na fé desse homem. Porque para ele se chegar a Jesus e acreditar que ele poderia ser curado, tinha que ter fé. Então, é um dos obstáculos que a gente pode observar daquela situação. Um segundo é que ali para aquelas pessoas elas iriam enxergar que aquele homem ele estava sobre uma maldição. Ele carregava uma maldição, aquilo era uma punição de Deus para ele. E Jesus já chegando ali para conversar com ele e fazer a cura daquilo, ficava meio complicado o entendimento daquelas pessoas, exatamente porque eles imaginavam que a pessoa ela carregava uma culpa, uma maldição de Deus sobre ela. E um terceiro ponto é é o fato de que eu havia comentado, que era a respeito da aproximação que ele poderia ter de Jesus. Então, a gente viu que a lei cerimonial ela proibia que as pessoas chegassem perto. Se você tocasse no leproso, você estaria impuro até o final da tarde, e depois teria que ir lá e se purificar. Você não poderia tocar, se aproximar das pessoas com esse tipo de doença, sabe? E ali, Jesus, naquele momento, então, tem aquele diálogo, e Jesus, quando vai curá-lo, Jesus vai lá, sem medo, o toca para o curar. Então, é um momento bastante impactante, mostrando que Jesus não ficou contaminado. Pelo contrário, nós vemos que aquele leproso, ele obteve a cura. Então, Jesus, ele quebra esse paradigma. E é bacana que a gente chega na passagem que a gente vê que na frente de todos a pele ela começa a voltar, curar, começa a se transformar ali no mesmo instante, causando então, imagina o impacto naquelas pessoas vendo aquele homem há tanto tempo assim e vendo ele se restaurar, ele sendo purificado, que ele tinha um sentido mais espiritual, não curado como se fosse uma doença. Lembra? Ele estava com uma maldição, então ele foi buscar purificação. É bastante interessante. E aí a gente chega naquela parte que ele fala do segredo. Por que guardar segredo? Por quê? E o homem ele sai dali e já começa a contar para todo mundo. O objetivo ali era que ele pudesse chegar ao sacerdote e falar, se demonstrar, e o sacerdote avaliar ele, dar uma olhada para poder dar o veredito. Só que aquele homem sair falando que ele havia sido curado, o que Jesus havia feito para todo mundo, ele saiu contando, espalhando, tinha aquela possibilidade de ele chegar ao sacerdote e o sacerdote já ter ficado sabendo dessa história da cura antes. Então o sacerdote, quando ele fosse avaliar aquela pessoa, ele saberia que foi Jesus que fez. Então ele pesaria na decisão do sacerdote, correndo o risco ali de ele dizer que ele não estava curado. Então poderia ter essa influência na decisão, na avaliação médica daquilo.
E o outro ponto é que, pelo fato dos leprosos, essas doenças de pele, essas pessoas não poderem se chegar perto de Jesus, então, espalhando essa notícia de que Jesus foi lá e efetuou essa cura, ocasionaria que toda uma multidão de gente poderia vir atrás de Jesus buscando também a cura. E isso poderia, de certa forma, estar atrapalhando na continuidade do ministério de Cristo. Então, a gente tem esse ponto para a gente ver, entende? Então, basicamente, da lição de hoje é isso que nós vimos. E um último texto aqui, para a gente ficar, está em Mateus, capítulo. Deixa eu ver aqui. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus 6, 33 diz o seguinte: era o que Jesus dizia, era o objetivo de Jesus, esse é o pensamento que a gente finaliza a lição de hoje. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Para Jesus, sabe, a cura física ali não era tão importante. Era um segundo ponto, segundo plano. A primeira coisa que Jesus veio a trazer era o reino de Deus. Põe em primeiro lugar o reino de Deus. Era isso, era a cura espiritual, a libertação espiritual que Jesus ele veio trazer a todos os povos. E é com esse pensamento que a gente deve ficar. A gente busca coisas terrenas, mas são as coisas dos céus que devemos nos importar e buscar. Então, convido você a finalizarmos o dia de hoje com uma oração. Vamos lá? Senhor Deus, Pai querido, estamos aqui na sua santa presença, clamando pela nossa saúde física, mas principalmente pela saúde espiritual. Abençoe que possamos ter a nossa cura espiritual. Transforme o nosso ser, Pai. Possamos morrer para o pecado e nascer para o teu reino, Pai. Nosso eu morra, nosso egoísmo morra, possamos nascer novas criaturas no reino de Deus. E possamos ter isso em mente, as coisas espirituais, e nos desapegarmos às coisas terrenas, Pai. E sabemos que as outras coisas serão acrescentadas, mesmo diante das dificuldades, pois sabemos que seu Filho Jesus poderia ter trazido cura a todos, ter acabado com todos os problemas. Mas a grande questão é que sem dor e sofrimento nenhum, sem isso, este mundo aqui ele seria querido por todos. Ninguém gostaria de ir embora. Então, nós vemos todas as coisas ruins e por isso, Pai, devemos colocar o reino em primeiro lugar. Exatamente que não devemos ficar confortáveis aqui neste planeta, na situação que está. Devemos buscar o reino de Deus, pois lá sim haverá paz eterna. Então, abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém, Pai.